Vamos dar sequência, pessoal. Vamos trabalhar agora no livro de História. Finalizando aí, então, os nossos conteúdos para hoje, segunda-feira, pois no quarto horário vocês terão Educação Física com a professora Keila, certo? Vamos trabalhar um pouquinho de História, páginas 36 a 39. 38, perdão, 36 a 38, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre o êxodo rural, vamos falar da saída do campo, porque as pessoas deixam o campo por vários motivos. Então, nós vamos voltar nesse assunto, porque nós já falamos desse assunto no primeiro livro de história, certo? Então, eu quero que vocês abram aí, para que nós possamos dar continuidade à nossa aula de hoje. Vamos lá? Estou. Então, nós vamos aí trabalhar até a página 38, tá bom? O campo no passado. Vou tirar a minha imagem daqui, pessoal. Tá atrapalhando. Aí, melhorou. O campo no passado. No Brasil, atualmente, a maior parte da população urbana, isto é, aquelas pessoas que se concentram nas grandes e médias cidades, formam o nosso território, certo? No Brasil, as pessoas se concentram mais na cidade, na área urbana, do que na zona rural. Mas isso atualmente, porque no passado não era assim. Porém, nem sempre foi assim. Durante a maior parte da história brasileira, a maioria da população vivia no campo. Poucas pessoas viviam nas cidades, certo? A maioria vivia no campo, utilizando os trabalhos do campo, uma agricultura de subsistência, fazendo, produzindo aquilo para a sua sobrevivência, plantações, certo? E colhendo de acordo com as suas necessidades. Foi a partir dos meados do século XX que teve início ao movimento chamado Êxodo Rural. O que é isso? Êxodo rural. Êxodo é saída. Então, é saída do campo para a cidade. Êxodo rural é isso, pessoal. Vocês precisam saber que saída da zona rural para ir para a cidade por causa de vários motivos. Nós vamos ver alguns aqui. Bom, o êxodo rural levou as pessoas que viviam nas áreas rurais a migrarem, quer dizer, saírem da área rural para a área da cidade, para a área urbana, em busca de melhores condições de vida, em busca de trabalho, em busca de estudo, em busca talvez de consultas de saúde. Ah, porque no campo o maquinário tomou o lugar dos trabalhadores que colhiam café, que plantavam. Então agora tem máquinas que fazem o trabalho de 30, 50 homens e que eles ficaram desempregados e precisaram ir para a cidade, procurar algum outro tipo de trabalho. Ou porque os filhos crescem e necessitam de uma outra área, de um outro mundo, certo? De uma outra visão de mundo, então eles deixam a zona rural e vão para a cidade, pensando na melhoria da qualidade de vida. Então, a pintura de Cândido Portinari representa o êxodo rural. Veja bem, olha essa caricatura, como que está aí. As pessoas estão parecendo que são monstros, né? Tá bem desfigurado, parece que não estão mortos, né? Parece que não estão nada bem. Quer dizer, eles estão passando fome lá no campo e estão vindo para a cidade. Isso aí é uma crítica, né? Ao tratamento das pessoas que moram na zona rural e que não têm, né, qualidade de vida e que elas estão passando por problemas e resolveram deixar essa vida problemática lá no campo e vir para a cidade. Então, o êxodo rural, gente, foi estimulado por alguns fatores importantes. O primeiro deles é a modernização do campo. Modernizou o campo com máquinas. Máquinas que fazem o trabalho de várias pessoas, certo? Então, essas pessoas ficaram sem trabalho.
ficaram sem serviço. Então, não tem como ficar sem serviço. Precisa trabalhar para ganhar o dinheiro e sustentar sua vida, certo? Então, o primeiro motivo foi esse. Surgiu as máquinas. E aí as máquinas pegaram o lugar dos trabalhadores. Eles sem trabalho, sem serviço, sem dinheiro, tiveram que deixar o campo e ir para a cidade em busca de trabalho. Com o impacto dos avanços tecnológicos, cresceu no campo o uso de máquinas, certo? Como tratores, semeadeiras, colheitadeiras e outros equipamentos que substituíram as atividades que antes eram praticadas pelos braços, certo? Das pessoas. As pessoas trabalhavam de forma braçal. Era capinando com a enxada, certo? Era plantando, furava o buraquinho, punha a semente e tampava com o pé. Vinha fazendo várias pessoas numa lavoura, trabalhando na plantação, no cuidado, né, da lavoura e na colheita. Agora já não é mais assim. Com isso, inúmeros trabalhadores precisavam partir rumo aos locais em busca de ofertas de empregos. Então, quer dizer que as pessoas, elas perderam o emprego, certo? Elas perderam o emprego. O que não quer passar, gente? Aí, agora deu. Veja bem, ao mesmo tempo, a modernização também marcava o contexto das cidades, que passaram a se desenvolver bastante com o crescimento das indústrias. Então, houve modernização no campo, colocando as máquinas, e também na cidade houve uma mudança, houve o surgimento das indústrias. Então, muitas pessoas que saíram da zona rural foram para essas indústrias, certo? Trabalhar ali nessas indústrias e aprender a atividade, certo? Então, a industrialização das cidades, as primeiras indústrias que surgiram, foram atraindo as pessoas para a cidade, para vir trabalhar. Era um sonho, era diferente. Então, todos que tinham essa intenção de melhoria de vida deixaram o campo e aproveitaram o momento, né, da ascensão industrial, certo? Do desenvolvimento industrial. Então, a chegada da fábrica de carros alemã, da Volkswagen, ao Brasil em 1959 e a fabricação do Fusca, né, um dos carros mais vendidos na história automobilística do país, ilustram o crescimento, né, das atividades industriais que deram origem ao crescimento das cidades, certo? Então, com o surgimento da população nas cidades, foi crescendo também a sua estrutura. Teve que construir mais casas, teve que ampliar o seu território. Aí vem a urbanização, certo? Para que as necessidades das comunidades locais fossem atendidas, as interferências humanas começaram a ser realizadas no ambiente. Então, as pessoas começaram a construir, começaram a limitar espaço, a fazer ruas, pontes, viadutos, né? Lugares onde que ligam um bairro ao outro, para facilitar o acesso. Então, diversificou aí a primeira imagem de cidade, fazendo a construção dela e a sua expansão. Tudo isso foi gerando cada vez mais interesse nos habitantes das áreas rurais pela vida na cidade, porque via que as pessoas iam para a cidade e se desenvolviam, trabalhavam e ganhavam dinheiro. Então foram largando a vida no campo, porque a vida no campo era muito sofrida. Não é como hoje. Hoje nós temos aí as melhorias, as tecnologias, as modernidades quase iguais na cidade. Quase iguais. A internet, a comunicação, a tecnologia do maquinário é perfeita, certo? Então, assim, as casas são boas, né? O aconchego da casa é tão bom quanto da cidade, e ainda pensando nisso, tem um lugar que é saudável, que não tem estresse, que não tem poluição. Então, hoje em dia, talvez faça o contrário, né? Daqui a alguns anos, vai haver nos livros de história falando do êxodo urbano, que é a saída da cidade e vai para a fazenda de novo, e vai para o campo de novo, né? Isso aí eu penso com os meus botões, pessoal. Eu acho, tá? É minha ideia, tá? Vamos ver.
Bom, observe a imagem, e você tem que citar o nome desse tipo de movimento, né? E comprovar por que que você está falando disso. Bom, então aqui eu tenho uma família que está deixando a zona rural. Por que que eu sei que está deixando a zona rural? Porque aqui atrás eu tenho um trator, eu tenho um chão aqui batido, ó. Aqui remete à fazenda, então eles estão deixando a fazenda e indo para a cidade. Como é que chama esse movimento? Chama-se êxodo rural. Vamos descrever a situação que nós estamos vendo na imagem, né? Estão saindo da zona rural, que é do campo, e estão indo em direção à zona urbana, que é a cidade. Por causa de quê? Melhoria de vida, trabalhar em outros lugares, não é isso? É, consulta, saúde, você está vendo que a mamãe aqui está grávida, tem um rapazinho aqui e tem outra mocinha. Então, é uma família com 3 filhos. Eles precisam arrumar trabalho para sustentar-se e sustentar sua família. Vamos apontar 2 elementos da imagem que comprovam, então, que isso aí é um êxodo rural. Bom, os caminhões e as máquinas agrícolas lá no fundo, né, o chão batido, a terra batida, não tem mais construções, e os trajes que eles estão usando, eles têm roupas simples, certo? Eles têm trouxas, eles têm, como é que fala? Mala de roupa na cabeça, então, assim, eles estão levando o mínimo possível, a roupa do corpo. Não é isso? E talvez alguns utensílios que vai ser usado na cidade onde eles conseguirem local para morar. Então, aqui nós estamos trabalhando dessa forma, certo, pessoal? Trabalhando a caracterização do êxodo rural. Finalizamos aí, então, a nossa aula de história, tá? Pouquinho registro, poucos slides, e você vai poder fazer as respostas com capricho, com a letra boa, legível, ponta fina, e mande a foto para a professora fazer a correção, certo? Daqui a pouco vocês terão educação física, podem postar as fotos no horário do recreio, antes da aula da professora Keila, para não atrapalhar a aula da professora, certo? Um beijo para vocês, crianças, e até amanhã. Olha, eu passarei o dever depois da aula de educação física, certo? Para não atrapalhar a professora. Então, assim que terminar a aula da professora Keila, eu postarei o dever de hoje, tá bom, crianças? Um grande beijo para vocês, tá? Tchau, tchau.